Quando você lê textos, Mateus 13, ou Marcos 4, Lucas 8, são textos que falam da parábola do semeador. A parábola do semeador, Jesus diz que ela é central para a operação no reino de Deus, como o reino funciona. Que ele diz, o semeador semeia a palavra. Então, qual é o objetivo de Deus? É fazer chegar até o teu coração a instrução dele, o renovo dele, o encorajamento que ele tem, a força que ele tem, uma promessa, uma palavra profética, uma correção. O que sai da boca de Deus, que ele é, mas não é só, o semeador semeia a palavra. Essa palavra, ela vem em forma de ânimo para você, ela vem em forma de cura, é uma palavra de cura, é uma palavra de instrução, é uma palavra de correção, é uma promessa. Ele falou assim, fica firme que daqui 2 anos vai visitar e você vai ter um filho. Essa é uma palavra de Deus, amém? Então, o semeador semeia a palavra. Deus quer fazer chegar do céu, do coração, de dentro de Deus, do seu espírito, dele que é puro amor e que te ama, e que tem planos gloriosos para a tua vida, ele quer fazer chegar os pensamentos dele, que são mais elevados, os meus caminhos são mais elevados, os meus pensamentos são mais elevados. Ele quer pegar o pensamento dele, o que ele pensa, o plano dele, e fazer chegar até o teu coração. Esse é o percurso que tem que chegar. E o que Jesus está dizendo, se você conseguir entender como isso aqui funciona, você entende como o reino opera. E o que acontece desse momento onde o semeador semeia a semente até chegar no coração? Você tem um inimigo atacando. É isso? Simples. Nós estamos em guerra. Essa é a guerra que nós estamos vivendo. É o inimigo não querendo deixar chegar no teu coração a pura, perfeita, agradável, a gloriosa vontade perfeita de Deus para a tua vida. E nós precisamos estar um pouquinho mais alertas, um pouquinho mais conscientes e sóbrios nessa hora, que é a coisa mais importante. A palavra de Deus tem que chegar no meu coração. Porque Jesus, aí ele vai explicar, uma parte dessa semente caiu na periferia. Amém? O inimigo vai lá e rouba fácil, a pessoa não tem, amém? Ela não tem, amém? Ela está distraída, amém? Você imagina, está distraída. O inimigo vai lá e rouba a semente que podia mudar a tua vida. Está distraída, foi. Isso acontece com a gente que é muito distraída. Foi a oportunidade. Aí você tem que esperar a próxima oportunidade. Aí ele fala do terreno de espinhos, que junto o inimigo semeia coisas juntos, e os cuidados do mundo, olha só, os cuidados do mundo, você está olhando para o mundo e diz assim, eu tenho que comer, eu tenho que me vestir, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar minha conta. E a palavra cuidados do mundo significa coração dividido, é a origem ali, você está dividido em atenção, você quer Deus falando com você, mas você tem 500 coisas para se preocupar. Teu coração está dividido. E ele dividindo teu coração, a semente não chega. É uma das razões que não chega. Sufocam, ele usa essa expressão, sufocam a palavra de Deus. Ou seja, sufocam a promessa de chegar ao teu coração, sufocam a palavra de ânimo para você, a palavra de sabedoria, a palavra de instrução, a palavra de cura que você precisava ouvir, a palavra, o que for que seja, a palavra de Deus. O socorro de Deus na sua voz não chegou no teu coração, não porque ele não quis, é porque o inimigo fez 500 mil coisas ao nosso redor e nós, de alguma maneira, caímos nesse conto e não percebemos. Por isso que Jesus, se vocês entenderem vocês têm condições de acessar todas as outras promessas do reino. Aí fala do solo rochoso. O solo rochoso é aquele que a semente cai, ele é de pouca duração, porque ele é rochoso, então pouca terra. A semente cresce rápido e você se alegra. Amém. Glória a Deus, Deus falou comigo, só que o que acontece? A perseguição dessa palavra, amém, faz com que ela se torne infrutífera. Ela é pequena, ela não chega. O que acontece? Ela não chega até o seu destino. E aí Jesus diz assim, aquela, porém,
que caem em boa terra. E aí ele descreve quem são aqueles que são boa terra no conceito de Deus. São aqueles que ouvem e recebem. Isso Mateus fala. Marcos fala essa expressão. É um dos três. São três, cada um fala uma realidade. Ouve e recebe, ou seja, você ouve e você segura ela. O outro diz, aquele que ouve e retém. É o mesmo conceito. Lucas fala, ouve e retém. Mateus fala assim, aquele que ouve e compreende. Então, reter a promessa, segurar ela e receber a palavra tem a ver com compreensão. Então, olha o que a palavra de Deus diz. Os meus pensamentos são mais elevados que vocês. O pensamento de Deus, a lógica de Deus, a sabedoria de Deus tem que poder chegar na nossa mente ilimitada pelo Espírito e você dizer assim, eu creio. E a tua mente tem que ser renovada ao ponto de dizer assim, eu entendi o que ele disse. Amém? Por tempos, amém? Por muitas vezes, amém? As pessoas meio que botaram de lado esse assunto da nossa mente. A mente não é importante é o Espírito. Amém? Mas se não fosse importante, a Bíblia não estaria cheia de instrução para você renovar a tua mente. Amém? É importante, é necessário que você... Olha o que a Bíblia diz. Se você não renovar a tua mente, você não vai poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você percebe o seguinte... Deus, na sua grandeza, no seu intelecto, na sua inteligência, na sua soberania, na sua sabedoria e poder, Ele quer pegar o pensamento dEle e plantar na tua cabeça. E que agora, Ele diz assim, nós pelo Espírito temos a mente de Cristo, nós podemos pensar como Deus pensa. Então, não basta você, o objetivo do Espírito Santo chegar ao teu espírito é para ele acessar a tua mente, porque onde é que é a central de comando da nossa vida? É a nossa mente, é quando você escolhe. Você pode dizer o que você quiser. Se você escolher sair daqui e ir embora agora, não adianta você dizer qualquer coisa. Você escolheu fazer isso. Não adianta dizer para os outros. Ah, não, eu fui forçado, alguém me disse, eu ouvi o que eu não queria, ou o que fui. Você escolheu fazer. Ninguém te manda fazer nada. É uma escolha. Então, o que acontece? Deus quer acessar o teu espírito e essa semente quer produzir ao ponto de você chegar ao ponto de compreender. Porque quando você entende a beleza e a grandeza dos planos de Deus, você agora age em cima deles. Então, não existe aquela coisa de assim, eu estou indo sem saber bem o que eu estou fazendo. Não tem isso mesmo. A nossa mente precisa ser renovada e ela parte, a Bíblia fala assim, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Olha o que Deus fala através do profeta Isaías. Eu estou fazendo uma coisa nova, vocês porventura não percebeis. A percepção, nós estamos falando da nossa mente, da nossa capacidade de enxergar, entender, eu sei o que Deus está fazendo e é nessa direção. Amém? Então, olha a importância que é, nessa hora, você compreender o que está acontecendo. Tem uma das tribos em Israel, a tribo de Issacar, diz assim, ela discernia os tempos, ela entendia, ela compreendia o que estava acontecendo para saber o que fazer. Então, você só vai saber o que fazer se você, primeiro, Deus falar com você, você entender e você dizer assim, eu entendi, Deus pediu para fazer isso. Então, quando Deus deu o plano do templo, e deu o plano do tabernáculo, e deu os planos todos para o povo de Israel, para Salomão, para Davi, para Moisés, o que ele disse? Para Noé, constrói uma arca de tamanho tal, assim, assim. O Noé diz assim, o Noé entendeu o que ele tinha que fazer. Amém? A arca tem tanto de centímetro, tem tanto não sei o quê, tem tanto. Você precisa entender. Segunda Timóteo, capítulo 1.
Então, uma das maneiras como o inimigo opera é isso. Ele joga várias opções, você não sabe o que fazer, você fica confuso. A importância de uma mente saudável nessa hora. As pessoas estão fazendo coisas, estão ficando, amém, estão perdendo a capacidade de pensar corretamente. Isso se chama um dos maiores índices de doença mental. Não é doença mental, é um ataque à nossa capacidade de pensar como pessoa normal. Quando alguém disse para você assim, quando alguém disse para você, essa parede, esse carpete que está na parede, é vermelho. Ok? E você diz, pastor, é cinza. Não é cinza, é vermelho. Aí você vai encucado para casa e vai dizer assim, tu viu o que o pastor disse? Ele falou que aquele negócio é vermelho, mas é cinza, não é cinza. É cinza. Mas será que ele estava vendo outra coisa? Será que de repente nós não estamos percebendo? Faz 10 anos que eu não vou no oculista. O que é isso? Você lança uma informação que não faz sentido nenhum. Você divulga mentiras, muitas vezes, ou você fala coisas contraditórias. E aí você diz, no outro domingo, alguém chega para você e diz assim, pastor, lembra no domingo passado que o senhor falou que aquele tapete era vermelho? Aí o que eu respondo? Sim, eu não falei nada disso. Como assim falei? É lógico que aquilo ali é cinza. Aí o que acontece? Qual é o efeito que isso dá? Eu devo estar com problema, porque eu tenho certeza que ele tinha dito. O que é isso? Isso é o que nós estamos vivendo. O mundo está plantando confusão na tua mente, fazendo isso. Com informação, desinformação, mentiras, meias verdades, contradição. Não, mas ninguém disse isso. Amém. Mas isso aqui é importante. Não, mas isso não é. Essa é a maneira como as pessoas fazem. E nós estamos vivendo assim, meus irmãos, principalmente através da TV e desse aparelhinho aí que nós temos na mão. Das notícias, da mídia, nós estamos fazendo assim. Como funciona? Você vai matando a capacidade de pensar das pessoas. É isso. Esse é por definição. Você quer tirar a capacidade de pensar, porque é quando você consegue enxergar o que está acontecendo, lembra? E sacar. Eles entendiam o tempo. E aí eles sabiam, nós vamos fazer isso. Amém? Você perde a capacidade de achar solução para as coisas. Por quê? Uma das razões, por quê? Porque elas são oferecidas na ponta da tua tela. Você não precisa pensar mais. Amém? Olha que benção, você entra assim, não, já está aqui, você pede tal, você... E a maneira como nós estamos vivendo no nosso mundo, nós estamos sendo, de alguma maneira, perdendo a capacidade de pensar, de ter pensamento crítico, de avaliar as coisas, de ouvir a voz de Deus e de, dizer assim, não, esse não é o caminho, isso aqui não é. Quantas pessoas hoje no planeta têm se levantado e dizer assim, não, isso aí que está sendo falado está errado, não é verdade. Uma das coisas que falaram com nitidez, eles disseram, máscara de pano não resolve nada. Máscara de pano, de tecido, não serve para nada, só piora, a chance de maior contágio é maior. Ponto. Isso aqui falaram para nós, mesmo sabendo que não funciona. Amém. E parece, uma coisa que parece, aí depois disseram, chegou à conclusão, agora, recentemente, um estudo saído pela Anvisa americana, diz assim, nós chegamos à conclusão que as máscaras têm pouco efeito na prevenção disso. Eles têm, oficialmente, é um dado oficial, vai chegar aqui daqui a pouco. Amém? Daqui a pouco vai chegar aqui e vai todo mundo largar as máscaras. Só escreve.
E nós passamos 2 anos usando máscara, para nada. Mas aí ele disse assim, tá, mas vocês afirmaram que era importante. Agora vocês afirmaram que não é. Então você diz assim, tá, mas o que é certo? O de antes ou de agora? E o que acontece? As pessoas estão sendo adestradas. É que nem cachorro. Pega, traz. Pega, traz. É isso. A não pensar. Bom, ele disse que funcionava. De repente surgiu alguma situação nova que descobriram da ciência. Porque as pessoas... Nós estamos sendo bombardeados com informação e decisões feitas para você ficar confuso. Porque a confusão deixa você vulnerável. Aí você já nunca disse, você nunca já pensou consigo mesmo, ou já expressou e disse assim, eu já nem sei mais o que é certo nesse negócio. Vou lá. Exatamente esse é o ponto. Você está chegando lá. Eu já nem sei mais o que é certo, quem está mentindo, quem não está. E nesse mundo que nós estamos vivendo, Deus diz, renova a tua mente, porque eu quero colocar a verdade. Nada consegue com a verdade. Quando a verdade entra em cena, amém, ele detona com tudo, amém. Quem é o pai da mentira? É o pai da mentira. Meia-verdade, insinuação, falsa acusação. Não, pastor, aquilo ali, assim, todo mundo está vendo. Aí é só eu arranjar, olha só, uma outra tática. Eu combino com a minha esposa e digo assim, Adriane, não é vermelho? Claro, ela levanta e vem, claro que é vermelho. Aí fica pior ainda, porque eu achava que o pastor estava maluco, mas eu confio na esposa dele. 2 falando a mesma coisa, só que tudo é assim. Amém. Você vê uma linha de ação falando, um outro falando, e aí você diz assim, eu devo estar louco. Amém. Exatamente. Sabe o que Provérbios diz? Ele faz a comparação entre a sabedoria de Deus e a loucura. Exatamente isso. Num estado onde você não controla a tua mente, você fica totalmente vulnerável. E é porque você perde o senso de dizer assim, eu não sei mais o que é certo, não sei quem está falando a verdade, você entrega o controle da tua vida para uma maneira mais fácil. Eu vou seguir, amém, a multidão, vou seguir o que está acontecendo e não vou me estressar com isso. Quando Deus, nessa hora, diz assim, amém, Deus quer entrar em cena e diz assim, eu quero revelar o que está acontecendo, o oculto e o escondido, amém? Para que nós possamos pregar o Evangelho, a verdade do Evangelho que liberta, que cura, que transforma, amém? Que abençoa, amém? Então, nesse contexto que Timóteo, ele estava sendo assolado, seja pela juventude dele, ou seja pela pressão. Paulo diz assim, Timóteo, fica firme nas promessas que tu ouviu, não te envergonhe do Evangelho. E é nesse contexto que ele diz assim, Deus não te deu o espírito de timidez. Amém? Então, ele está escrevendo, lembra, ele está escrevendo para Timóteo, que é um pastor novo, que está à frente da obra, fazendo coisas e deve estar sentindo pressão de todos os lados. E olha a instrução que ele diz no versículo 3, de 2 Timóteo, no capítulo 1, ele diz assim, dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura. Consciência pura, limpa, amém? Esse é o lugar, a nossa consciência é onde nós somos capazes de discernir o bem e o mal, o certo e o errado, está ali, ó. Clareza de pensamentos. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas. Olha só, estou lembrado agora das tuas lágrimas. Ele devia estar passando pressão. Estou ansioso por ver-te. Ele diz assim, ó, lembrando das tuas lágrimas. E de repente, do momento de pressão que tu está passando, eu estou ansioso para ir te ver. Para que eu transborde da alegria e veja na realidade, e eu vou lembrar da verdadeira fé que há em ti. E olha, ele diz assim, pela recordação, eu recordo de um homem de fé. Amém?
uma fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também tem uma semente de fé em ti, eu sei que está lá, amém, mas eu estou louco para estar junto contigo, para resgatar essa realidade, e é por causa disso, ele diz assim, por esta razão eu te admoesto, ele fala assim, nessa condição que você está, por essa razão, pela pressão ou pelo que você tem, porque existe algo glorioso dentro de você, aviva esse dom, não deixa esse dom se afogar. É nessa hora de pressão, ele diz, aviva o dom que há em ti, que tu recebeu pela imposição das minhas mãos. E olha só o que ele disse. E aí, e olha o que ele diz. Por quê? Porque Deus não te deu espírito de covardia. Ele estava lidando com medo, ele estava lidando com timidez, ele estava lidando com pressão, e Deus diz assim, aviva o dom, porque Deus não te deu esse tipo de atitude, Deus te deu um espírito de poder, amém? Então ele está fazendo lembrar, olha só, ele está lembrando, em algumas traduções, quando ele diz assim, eu te admoesto, ele fala, eu quero te trazer a lembrança, traz de volta a tua mente, pensa direito nessa hora, é como se ele diz assim, pensa direito, tem algo glorioso que aconteceu na tua vida, Deus fez isso, essa é a verdade. Deus fez algo glorioso na tua vida, a tua avó tinha uma fé, a tua mãe tinha uma fé e tem uma fé gloriosa em ti. Não deixa o que está acontecendo balançar a tua cabeça, te lembra, existe algo glorioso em ti, aviva esse dom que está aí dentro de ti. Amém? Porque Deus não te deu espírito de covardia, de medo, para você agir dessa forma. Deus te deu espírito de poder, de amor. E aí ele termina, uma mente saudável. E meus irmãos, você percebe que o operar do Espírito em nós, a pregação do Evangelho, e nós temos nascido de novo, é de dentro para fora, o nosso Espírito nasceu de novo, mas a importância que é que essa realidade chegue na nossa mente e que a tua mente passe a ser controlada pelo Espírito. Isso é uma mente controlada pelo Espírito. Ou você vai ter uma mente controlada pelo Espírito, ou você vai ter uma mente manipulada pelas trevas, pelo mundo, pelo sistema, pelos medos, tudo mais. Não existe meio termo, meu irmão. Ou a nossa mente vai ser controlada pelo Espírito, onde você pensa o que Deus está te instruindo e dizendo. Ou você vai ser manipulado e controlado por uma agenda, por mentiras. E nós, meus irmãos, nós estamos no meio dessa guerra. Essa guerra psicológica, uma guerra mental. E não é questão de dizer assim, nós estamos em guerra, Isso não tem nada a ver com pandemia, com os últimos 2 anos. Nós vivemos assim toda a época, amém? Nós estamos sendo assolados, é a maneira como o inimigo, amém, rouba as sementes da nossa vida. É atacando as nossas conclusões da nossa vida. Romanos 7. Então, só para terminar aqui. Ali aparece, Deus não nos tem dado espírito de covardia, medo, timidez, mas de poder, de amor e de moderação. A palavra moderação significa assim, ela carrega duas palavras no grego, 2 coisas. Pensamento seguro, são as 2 coisas juntas. Então, ela significa, ela tem você tem uma capacidade de julgar corretamente, ok? Você julga corretamente os fatos. Você tem um padrão disciplinado de pensar. Você não é jogado para o lado não. Você fala A mais B mais C, você tá alinhado. É uma das maneiras. Você tem uma mente disciplinada. E também denota a habilidade de entender e tomar decisões certas. Então, olha o que Paulo está dizendo. Está dizendo para Timóteo, não deixa essa pressão que tu está vivendo gerar medo
no teu coração e você ficar acuado e não cumprir o teu chamado. Ele diz, lembra que algo glorioso foi plantado no teu coração, uma fé que estava na tua avó, na tua mãe e está em ti. Aviva essa fé, porque é essa fé no teu coração, pelo Espírito de Deus, que vai brigar aqui nessa área, na tua mente, e vai dizer para ti assim, ó, eu sei em quem eu creio. Quando você diz, eu sei, implica dizer, eu sei, eu tenho compreensão quem é o meu Deus, eu sei em quem eu creio. E é essa mente saudável que vai poder ajudar você a, no momento de crise, de tensão que você tem, julgar corretamente a situação e tomar a decisão correta. Que é o que nós precisamos nessa hora, meu irmão. Você precisa, é quase que isso é uma coisa que você precisa fazer diariamente. Diariamente. Coisas são jogadas na tua vida, problemas daqui, informação nova, novos conceitos, novos pontos surgiram, amém, desafios surgiram, e você precisa acolher essa informação, não sucumbir pela informação, mas acessar o Espírito de Deus, te voltar para Deus, e a tua mente renovada, a Bíblia fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa escolher a boa, agradável e perfeita vontade. Aí entra a tua escolha. Como você vai reagir nessa hora? Paulo e Silas na prisão, eles escolheram cantar e louvar a Deus. Meu irmão, tira da tua mente, da tua cabeça essa ideia. Eles sentiram, fluiu. Não, eles escolheram. Nós estamos na maior pressão, eles tomaram uma decisão consciente, isso se chama consciente. Paulo fala muito disso. A fé e a boa consciência. Ele aperta nessa tecla. Uma decisão consciente. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele decidiu isso. Você avaliou os casos. Josué avaliou toda a situação. Ele viu o que as pessoas estavam fazendo, os deuses, as pressões que iam acontecer, e ele deixou claro, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Uma decisão que eu tomo, é uma escolha que eu fiz e assim eu vou fazer. São decisões conscientes que você toma na vida. Amém? Qual é a opção? Quando você está sob pressão, o que você faz? Quando você não tem essa firmeza de pensamento, você pega, porque o inimigo, o que ele faz? Ele faz toda essa confusão e já apresenta a solução para você. Você não precisa nem pensar. O que o inimigo está propondo para nós nessa hora, você não precisa se preocupar com o que está acontecendo. O pessoal entendido, a ciência e os líderes sabem o que estão fazendo, você só precisa dizer, apertar o botão e seguir. Não te preocupa em tentar entender. E quando alguém diz assim, não te preocupa em pensar em entender, então exatamente você tem que se preocupar em tentar entender. Você faz o contrário. Amém? Porque assim, não te preocupa em entender, só faz isso, assina aqui embaixo, segue, é mais fácil. E nós estamos escolhendo a coisa mais fácil. 3 coisas, essa guerra tem acontecido, são 3 itens importantes que estão acontecendo. O lado econômico, o lado da informação e o lado da tecnologia. Amém? A tecnologia tem esse aspecto viciante, a pessoa não consegue largar. E aí ele transforma. Você pega hoje algoritmos que você monta, você pega as notícias e filtra o que vai chegar para cada um. É simples. A briga hoje dessa guerra é impressionante, porque os algoritmos estão trabalhando, e dizem assim, ó, e por trás dos panos você pode mudar o algoritmo. Você vai, por exemplo, lá num lugar de pesquisa, você vai pesquisar o nome tal. Se o algoritmo dizer, quando você pesquisar esse nome tal, você vai dizer assim, essa pessoa é corrupta. Ele diz assim, a primeira coisa que vai aparecer, essa pessoa é corrupta. Você é programável. Então você começa a dizer, essa pessoa é corrupta, essa pessoa é corrupta, essa pessoa é corrupta. E você, é a primeira impressão que você tem, você descobre essa pessoa como ela não é corrupta. Mas alguém disse que é corrupta. É que nem o cinza e o vermelho. Se alguém disser para mim que isso aqui é vermelho, eu falei assim, acorda, isso aqui é cinza. Amém, isso aqui é cinza. Mas fulano de tal, amém, o entendido, a pessoa tem pós-graduação, tem 15 coisas, ela é da ONU, ela é dessas pessoas, ela diz que isso aqui pode ter uma certa
se você estudar bem, claro que ninguém tem acesso, a gente que é um pouquinho maior, tem acesso aos seus estudos de astronomia, de física quântica, entendeu? Você vai perceber que, na verdade, isso aqui é vermelho. Mas isso não é para você simplesmente precisa aceitar. Eu falei assim, homem, exploda com a tua teoria. Isso aqui é cinza. Quando você chega à conclusão, meu irmão, que você diz assim, eu já não sei mais o que é certo e errado. Isso é o conceito de loucura. O que é a loucura? É a ausência da capacidade de pensar corretamente, de avaliar as coisas. Deus nos livre disso. Amém? Deus nos livre disso. Romanos 7, desculpa. Romanos 7, 22 diz assim, Paulo fazendo seu discurso como que funciona no nosso interior, ele diz assim, porque no tocante ao homem interior, olha o que ele está dizendo, o meu espírito, o homem interior, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Ok? Aí ele diz o seguinte, mas eu vejo nos meus membros, agora do lado de fora para dentro, outra lei que guerreia contra a minha mente. Você tem guerra ocorrendo. Uma mente que não é renovada, não está renovada, alinhada com as coisas de Deus, está em guerra contra Deus. Nós estamos em guerra contra Deus. Aqui dentro. Porque aqui dentro eu tenho prazer na lei do Senhor. E o que está aqui dentro tem que vir até tomar conta da nossa mente renovada, onde a tua mente, as tuas escolhas demonstram que você tem prazer nas coisas de Deus. As tuas escolhas vão demonstrar isso. E no momento que Deus toma o trono da tua vida, e a palavra de Deus entra no teu coração, e você compreende, você entende, ou seja, a palavra de Deus chegou lá no teu coração, o Espírito Santo de Deus revelou, e você pode tomar uma decisão e dizer, eu entendi o que Deus está falando. A tua mente está funcionando, nós temos acesso pela graça de Deus, à mente de Cristo. Amém. Salmo 73. Você pode pesquisar depois. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Ele faz oposição, ele diz, claro, o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Então, é quando nós colocamos Deus no centro da sabedoria. O oposto a isso é estultícia, loucura, ele chama de mulher loucura, aquilo que é a anti-sabedoria de Deus. Então, os termos usados. Amém. Você vai dizer assim, está me chamando de louco? Não, a Bíblia está dizendo que a gente toma decisões e a nossa mente fica confusa quando Deus não está no centro. Salmo 73 é aquele texto, aquele salmo que nós conhecemos, que o salmista, o salmo de Asaf, não é um salmo de Davi, e o título diz assim, né, isso aqui não é bíblico, mas está dizendo o problema da prosperidade dos maus. Então, olha, esse é um título. Isso aqui não foi inspirado por Deus, tá? Foi alguém da Sociedade Bíblica que achou que era bom botar um. Mas o que ele está dizendo? Ele diz, com efeito Deus é bom para os corações limpos. Aí versículo 2, quanto a mim, porém, olha só, Deus é maravilhoso, tremendo, mas quanto a mim, quase eu entornei o caldo e resvalaram meus pés. Porque daí o que ele foi fazer? Ele começou a analisar a vida dos maus. Os caras não têm problema, eles estão aí nos seus iates, né? Tem um iate de 2 bilhões de um oligarca, né? 7 bilhões de dólares, é feito para guerra. Impressionante. Aí o salmista está olhando o iate da pessoa, está olhando aqui, está olhando, aí ele está olhando para ele, eu aqui servindo a Deus, lidando com esse problema, querendo fazer o melhor. Ele falou assim, que ele começa
uma espiral, ele começa a balançar a sua fé. Onde está acontecendo essa guerra? Aqui. Ele começa a pensar, concluir, avaliar, ler, algum irmão, muito amigo, dá uma opinião. Você tem que entender que as coisas não são bem assim. Se for da vontade de Deus, aí você cria teologia. Se é da vontade, de repente não era da vontade de Deus, de repente você está com pecado. Lembra o que aconteceu com Jó? Você deve estar com pecado na tua vida. Você deve fazendo tudo errado. Você está colhendo o fruto dos teus erros. Jó, acho que a paciência de Jó, por que falam da paciência de Jó? Não era com o problema, é com os amigos dele. Amém? A paciência de Jó não tinha nada a ver com a situação, tinha a ver com ele na pior da situação e os caras apontando o dedo. Você tem que revisar o teu coração. Você deve ter feito alguma coisa errada. Deus é fiel, Deus é justo, Deus não vai dar nada. E ele apontando o dedo. E o inimigo fala assim, daqui a pouco você está concluindo. Não, de repente eu realmente nem sei bem quem eu sou. Amém. De onde eu vim, nem sei meu nome. Amém. E Jó, no meio dessa situação, eu sei em quem eu creio, ele disse assim. Eu sei que um dia, amém, os meus ossos verão o Senhor, e nesse corpo aqui eu vou ver na minha pele o meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. E é interessante como a verdade é a única maneira de você lidar com esse nível de confusão. E essa é a importância de você meditar dia e noite, falar a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que a verdade do Evangelho faz, ela dissipa essa fumaça, essa confusão de dúvida, de incerteza, de insegurança que gera na gente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é bom e fiel. Aí ele diz assim, versículo 4, para eles não há preocupações. Você já chegou a essa conclusão? Você olhar para o teu vizinho e dizer assim, a sensação que eu tenho é que todos os problemas que existem caíram no meu endereço, meus vizinhos todos estão na boa, estão sorrindo, estão contando que vão para cá e para lá. É ou não é verdade? Você já nunca teve essa situação? O que é isso? Você acolhendo a sugestão do inimigo e processando na tua mente não renovada naquele momento, porque você está concluindo que tem alguma coisa errada, que Deus é bom, mas não é tão bom assim que é. Porque se ele fosse bom, não teria permitido assim, aí você fica naquela espiral. Ele diz assim, o corpo deles é sadio, amém, não tem problema. Falam o que querem, sem consequência. Versículo 12, eis que são esses os ímpios, sempre tranquilo e aumentando a sua riqueza. Você já parou para pensar? Olha o que ele está falando. Ímpio é isso, eles estão sempre na boa e estão sempre aumentando as suas riquezas. Se nós temos esse tipo de pensamento, nós precisamos renovar a nossa mente, porque nós estamos sendo cozinhados, enrolados pelo inimigo. Aí olha o versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. Essas são as conclusões que ele está tendo. Você percebe que uma coisa puxa a outra, e vai indo, e vai indo. Versículo 14. De contínuo sou afligido e cada manhã castigada. E olha só, se eu pensar em falar tais palavras, e aí ele está acessando essa realidade, ele está chegando na mente dele. Eu estou pensando em algo e se eu abrir a minha boca com essas conclusões que eu estou tendo, vamos dizer assim, eu acredito nisso e largo, olha o que ele está dizendo, eu teria traído meus filhos já, porque os meus filhos vão começar a colher o fruto do que eu estou falando. E meus irmãos, pais, nós temos uma responsabilidade enorme de que a próxima geração olhe para nós e veja homens e mulheres de fé. Amém? Se você tem alguma dificuldade, alguma coisa que você não está entendendo, processa nos teus joelhos diante de Deus. Os nossos filhos, amém? Eles não precisam lavar a nossa roupa. Nós lavamos a deles, eles vão lavar a dos outros depois. Amém? É assim que funciona. Temos que treinar os nossos filhos aqui. Deus é sempre fiel e Deus é bom.
Amém? Olha o que ele diz, em só refletir para tentar compreender. Ele está naquele momento onde ele está juntando as pontas para tentar chegar a uma conclusão. A cabeça dele está tomada de mentiras e contradições. Aí eu achei pesado demais, aí começou a bater o pino. Amém? E aí ele diz algo glorioso, até que eu entrei no santuário de Deus, eu entrei na presença de Deus e eu atinei, caiu os olhos, as camas dos meus olhos e eu entendi, quando ele diz eu atinei, eu entendi o que está acontecendo nesse mundo. Uma mente saudável, ela opera nessas condições. Na presença do Senhor as escamas caem, só na presença do Senhor. Quando a gente fala, meu irmão, que fé vem por ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus está conectada com a presença de Deus. Ele não manda e-mail, tipo assim, Deus está no Japão e mandou um e-mail, uma carta para você que está no Brasil e aí você recebe fé. Não, fé vem porque sai da presença dEle e você está na presença dEle. Amém? A voz de Deus e a presença de Deus estão no mesmo ambiente. Nós recebemos fé porque nós estamos diante da presença do Deus que nós podemos estar ali por causa da graça dEle, do sangue de Jesus, e Ele fala conosco. Cada vez que Ele fala é porque Ele está presente naquele momento. Amém? Essa é a ideia. Deus falou comigo e você não tem nem... Deus falou comigo. É como se Deus tivesse mandado uma carta, um telegrama que chegou 5 dias depois. Deus falou comigo. Você perde a noção da presença de quem falou. É bem diferente quando alguém fala aquilo na tua frente e quando você lê uma carta de 5 dias depois. E, meus irmãos, Deus fala presente conosco. E é isso que gera temor no nosso coração. O temor da presença de Deus é que capacita a nossa vida a permitir que a voz de Deus acesse o nosso coração. E a nossa mente vai ser renovada quanto mais tempo nós passarmos na presença de Deus. Essa é a única maneira. Continuamente andando na presença do Senhor, onde Ele fala, fé vem por meio de Jesus, por meio da manifestação do reino de Deus na nossa vida, na presença dEle, por causa do sangue que opera. Amém. Essa é a razão porque o salmista diz, medita dia e noite, orai sem cessar. Então, qual é o antídoto para você não ser pego nesse turbilhão de informação e está sendo enrolado, amém, e está sendo... de alguma certa manipulado e controlado, é a única solução. É andar na presença de Deus, meditar dia e noite e estar acessando a voz de Deus continuamente. É a única maneira. Não existe outra maneira. Então, quando nós temos certos lances assim, eu vivo a minha vida, depois eu tiro um tempo com Deus, amém, num sábado, amém, você já está... Nós andamos na presença de Deus. Porque não é só no sábado que o inimigo nos ataca. Ele está sugerindo 500 coisas. Medita dia e noite nas Escrituras. Medita dia e noite nas Escrituras. Amém? Então, o que eu creio que Deus quer nessa hora nos ajudar? O que eu creio de Deus, que é a instrução de Deus para nós nesse momento, é a mesma coisa que Paulo está dizendo para ti. Lembra do que foi colocado dentro de ti. Lembra da obra gloriosa do Calvário, lembra da obra gloriosa do Espírito, das sementes gloriosas que foram plantadas na tua vida e aviva esse dom. Aviva o dom. Porque Deus não te deu o espírito de covardia, mas Ele te deu poder, amor, uma mente saudável. E o resultado disso, eu acho tremendo, porque o resultado de toda a operação de Deus é uma mente saudável. O resultado do operar de Deus contínuo na nossa vida é alguém que olha, pensa, analisa. Paulo usa essa expressão, ele diz assim, tem as suas faculdades exercitadas para julgar e discernir certo e errado. Então, uma das coisas que eu oro e que nós precisamos desenvolver, e a igreja precisa desenvolver mais do que nunca, nessa hora, é você não estar sendo jogado de um lado para o outro. Amém? A tua mente está pensando com clareza.
Você enxerga o que está acontecendo, você analisa corretamente, existe um inimigo, existe dificuldade, existe pressão, existe estratégia do inimigo de enrolar, ele quer enganar, e você enxerga propriamente, você avalia corretamente, e você diz, maiores são os que estão conosco, mesmo que eles estão se levantando. Deus tem um plano, e você discerne e julga propriamente a equação, e diz assim, e sabe o que fazer. Nós precisamos tomar decisões nessa hora. Amém? E é fruto dessa mente renovada que vai nos dar a graça de tomar decisões. E a promessa de Deus é essa. Dessa maneira, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nessa hora. Então Deus tem um bom plano para nós. Amém? Deus tem um bom plano para a tua vida. Amém? Deus tem um grande plano. Nós temos desafios nesse ano, sim. Temos desafios nesse ano, temos pressões nesse ano, mas não muda nada. Deus tem um plano maior. Maior é Deus, maior, mais elevados são os planos de Deus. E o meu alerta para vocês, e Paulo usa essa expressão, rogo-vos, pois, irmãos, o meu alerta é você, não seja ingênuo nessa hora, achando que você pode não meditar e levar a sério as coisas de Deus e vigiar e orar e achar que você vai estar vendo corretamente o mundo. Mas não existe essa possibilidade de você aliviar de um lado e achar que você vai ser sábio do outro. E esse é o desafio para nós, porque nós precisamos tomar decisões sábias. Porque não só a nossa decisão precisa ser sábia, mas pessoas vão pedir conselho para nós e você precisa dar uma instrução sábia. Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, está falando sobre a volta de Cristo e sobre a ressurreição, porque as pessoas estavam dizendo assim, vocês estão confusos, porque, vamos dizer, a ressurreição, se vocês não acreditam na ressurreição, então, é vã a tua fé. Então não faz sentido nenhum. Paulo usa a sabedoria para explicar o que vocês estão entendendo. É lógico que quando você semeia algo, você não colhe a semente, você colhe um outro corpo. Então ele está dando clareza para as pessoas, que muitas delas estavam questionando se existe ressurreição. Olha o que ele diz. Jesus ressuscitou. Ele apareceu para Pedro. Ele vai dizer, olha o argumento dele. Ele apareceu para Pedro. Depois apareceu para mais 3 discípulos. Depois apareceu para 500. Depois apareceu para Tiago, o irmão dele. E depois por mim, fora de tempo. E ele está dizendo assim, ele ressuscitou. E ele vai ressuscitar, ele vai voltar. E nós vamos ser ressuscitados com eles. Amém? Ele é a primícia. Então, ele está explicando tudo isso. E no final da exposição, ele diz o seguinte, cuidado, meus irmãos. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. O que ele está dizendo? Cuidado com o que você lê, com quem você anda, porque essas coisas têm um objetivo diabólico para corromper as verdades plantadas no teu coração. E elas vão corrompendo e vão fazendo com que você fique confuso numa hora dessa. As más companhias, as más conversações, essas coisas que nós temos na nossa mão, uma benção a tecnologia que nós temos na mão, mas ela tem o poder de corromper a tua vida. Tem o poder de distrair você, tem o poder de deixar você confuso nessa hora. Amém? Esse texto está em 1 Coríntios 15, 33. Isaías fala o seguinte, o profeta Isaías tem esse texto que diz assim, tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cuja mente está fixa em ti. Olha o que ele diz. A única maneira de nós andarmos em paz, e paz é subproduto da nossa total confiança em Deus, porque nós confiamos em Deus, nós podemos descansar. O autor aos Hebreus diz assim, te esforça para entrar no descanso, o descanso da fé. É esse lugar onde você diz, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Eu sei em quem eu creio. É isso que faz você aquietar o teu coração. Você se aquieta. E a palavra de Deus diz assim, o Senhor é capaz de te conservar nessa paz perfeita, que vem dessa total confiança, porque a tua mente está fixa, você não se distrai.
a fonte de informação, não é só fonte de recursos, fonte de informação, fonte de sabedoria, fonte de encorajamento, fonte de provisão. Deus é a nossa fonte. Amém? Está fixo. E ele usa essa palavra, está fixo. É como se você, definiu a tua prioridade. E aí E é essa a razão. Porque Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com tudo o que tu tens. Essa é a maneira de você operar nessa terra. Tudo o mais é secundário. Busca o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas se alinham depois. Essa é a razão. Porque nós não vamos conseguir lidar com a guerra e com o assalto que nós estamos sendo sujeitos, amém, a cada dia. Então, graças a Deus que nós temos Deus nessa hora, graças a Deus pela palavra de Deus, amém? Graças a Deus pela palavra de Deus. Ela cura, ela encoraja, ela ajusta, ela posiciona, ela nos anima, ela nos dá direção, ela nos faz sábios e ela nos ajuda a escolher e a caminhar nessa terra. É isso, bênção de Deus. Amém. Isso eu desafio os irmãos. Meditem dia e noite, leiam as Escrituras. Amém. Existe tecnologia, use para o bem. Amém. Medita. Amém. 24 horas nas coisas de Deus. Não te preocupa em tentar descobrir o que está acontecendo. Deus vai te fazer, vai chegar até você as informações que você precisa. Noé, divinamente instruído sobre os acontecimentos que ainda não se viam. E essa é a mente que Deus quer nos dar. E esse é um dos textos, meus textos, amém, de anos e anos. Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, aparelhou uma arca para a salvação da sua vida e da sua casa. E através dessa decisão, ele condenou o mundo, ele fez uma escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você escolhe botar em segundo plano o resto. Então Noé é um daqueles que discerniu os tempos, estava ouvindo a voz de Deus e agiu. Amém. Então eu creio que tem coisas que Deus, eu creio que tem sabedorias de Deus para nós nessa hora. Amém? Posiciona a tua vida nessa condição. Deus é a fonte da tua vida. Mas tem coisas práticas que eu creio que Deus quer falar conosco. E que Ele encontre em nós esses corações, amém, receptivos. E que essa semente chegue. Amém. Tem coisas gloriosas. A palavra de Deus saindo do trono, mirando no teu coração. E eu oro que o Senhor te dê a graça, que você esteja atento e vigilante. Não te distraia. E acolha o que Deus tem a fazer nessa hora. E o Espírito Santo de Deus é central nessa hora. O Espírito Santo de Deus nos foi dado para fazer chegar a nós, revelar o que por Deus nos foi dado, gratuitamente.